a gente vê a dificuldade que é, por exemplo, para você juntar, sei lá, 100 assinaturas para conseguir um direito. Juntar 10 pessoas para fazer uma manifestação na rua. E aí eu te pergunto, como que você, como essa pessoa que faz essa movimentação na cidade, principalmente, consegue reunir mulheres para lutar por isso, sabe? Porque eu acho que deve ser muito difícil você conseguir falar, fulana, ó, tal dia a gente vai lá na Câmara dos Vereadores para apresentar um projeto, a gente precisa de mais mulheres lá e tal. Como que parte essa organização e como que foi na sua história, na sua trajetória de vida, a primeira vez que você conseguiu reunir mulheres em prol de alguma causa específica? E qual que é o caminho que você trilha para conseguir esse sucesso de reunir mulheres e falar, não, a gente vai para cima, a gente vai estar na Câmara dos Vereadores, depois a gente vai na Prefeitura, a gente vai para cima dos nossos direitos, vai buscar mais informações em cada um dos lugares que a gente está junto. Principalmente no coletivo, que eu acho que é a parte mais difícil. Olha, quando eu me organizei, foi em 2015, 2014, foi isso que eu te disse, né? Não é fácil, porque a gente já tem uma cultura majoritariamente falando, a grande maioria das pessoas, infelizmente, tem a questão cultural e tem a questão de tempo, né? Que a gente não consegue sentar, formar uma roda de conversa com mulheres ou com várias pessoas para a gente tratar de temas assim tão significativos, né? O horário também, a maioria das pessoas estão trabalhando, então existe uma série de questões estrutural que dificultam que nós estejamos nos organizando para falar de temas específicos. Mas eu lembro que em 2015 a gente juntou um grupo de mulheres pequeno para falar de mulher, acho que o nome era Mulheres que Lutam por Ferro, uma coisa assim. Para poder, né, foi isso, eu levei a minha inquietação, conversei com algumas pessoas e a partir disso a gente montou um grupo e aí a gente fez uma primeira atividade lá no Centro de Integração da Cidadania um sábado e meio que não deu muito certo, porque a gente não conseguiu articular com os equipamentos da cidade. Equipamentos são o quê? Os serviços que atendem famílias de pontos, CRAS, o CREAS. Então, assim, a gente não conseguiu ter uma articulação para que a gente estivesse articulando para essas pessoas, essas mulheres ou famílias estivessem no espaço naquele momento. E montamos um evento, assim, bem legal, com oficinas e tal. E aí a gente teve a primeira frustração, né? No primeiro evento, primeira frustração, porque a gente ficou falando de nós para nós mesmos. Foi aí que eu entendi que a partir da cultura, que a cultura também é um ato político, né? Que a cultura também, ela consegue dialogar, transformar e, de uma certa forma, dentro daquilo que a gente está falando e fazendo, reivindicar, né? Foi aí quando começou o Samba das Minas, que acho que a gente já conversou aqui, não sei se depois foi para frente, mas aí a gente pensou, olha, já que a gente não consegue falar com essas mulheres, as que a gente queria mesmo falar, não de nós para nós, assim, no grupo, no caso, já que a gente não consegue fazer com que essas pessoas venham aqui, a gente não consegue articular com a cidade, com os serviços de atendimento, então a gente vai até essas mulheres. E como? E aí foi quando a gente pensou no projeto, né, e juntou mais assistentes sociais, aí juntamos mais historiadores, militantes, líderes de comunidade. E aí a gente viu que, vamos fazer uma atividade. Como? Aí começamos a desenhar, olha, vamos nas quadras, quantas quadras tem no município? Vamos nas quadras, como? De que forma que a gente vai chegar lá? Com uma roda de conversa? Não, vamos levar um samba de mulheres. E aí foi quando a gente teve a ideia de formar um grupo com mulheres, ou maioria de mulheres, e aí levar nas quadras, aí a gente mapeou quantas quadras tinha na cidade, e aí a Vanessa, a gente criou umas enquetes bem didáticas, né, olha, se você já passou por tal situação, assinale com X, e nesses panfletos também a gente divulgava, na época, os serviços de atendimento para essas pessoas que se reconheciam a partir de então daquela enquete, para elas procurar um serviço de atendimento, né? Então era bem dinâmico. Tinha cultura, samba, todo mundo vai, né? Aí tinha os brinquedos para as crianças e tinha tudo aquilo acontecendo de forma simultânea. E enquanto a gente panfletava, conversava com uma mulher ou não, com muito cuidado, porque provavelmente ela poderia estar com seu agressor do lado, se fosse o caso. E aí começou a expandir e também. Mas foi mais ou menos assim, a gente entende que a cultura também, né, cria mecanismos, cria possibilidade de você dialogar com as pessoas
de uma certa forma, com repertórios politizados, né? Até a música, conseguimos falar até através da música. E aí foi indo, Júnior, foi acontecendo as coisas assim. Ou seja, você falou aí na sua fala um monte de pontos bem Um monte de coisa. dificultosos assim para conseguir reunir as mulheres, né? Para conseguir fazer esse movimento de tirar do papel e não falar de nós para nós mesmos, né? Porque é muito fácil você falar dentro da sua própria bolha. Quando na verdade o foco é tirar a pessoa, pegar pessoas que estão fora dessa bolha, que às vezes não têm o conhecimento, e aí você tem toda essa dificuldade do trabalho, horário, como você falou, às vezes o agressor A nossa bolha tá é do lado. importante para nos fortalecer, pra gente ver que nós não estamos sós, né? Então, para isso é bom. Eu tenho o Júnior, eu tenho outra pessoa, olha, a gente tá falando a mesma língua, tá difícil? Tá difícil, mas vamos continuar. Então, para isso é bom. Mas para alcançar as pessoas que a gente precisa, é mais arduoso o caminho, assim. Aí entra o que você falou de ter um mecanismo, né? Que aí você usou o samba pra chegar até essas pessoas. E Aí tem gente que vai usar a dança, tem gente que vai usar a música, tem gente que vai usar diversas formas, né? E eu percebo que de 2015 para cá tá acontecendo essa movimentação, né? De coletivos se organizando aqui na cidade. Tem mais pessoas falando de projetos para os lugares onde eu visito também. Então eu vejo que isso vem. Agora a gente tem o Ministério da Cultura, né? Temos a Secretaria de Cultura Municipal. Então nesse eixo cultura. Então eu vejo que as coisas elas vêm acontecendo. Hoje, na cidade de Ferraz, acho que a semana passada, retrasada, a gente fez uma conversa lá na Câmara Municipal. E eu falei da importância das mulheres continuarem se organizando, continuarem fomentando, continuarem discutindo pautas, porque lá atrás a gente não tinha uma delegacia da mulher, hoje a gente, né, uma coordenadoria, a gente tinha minimamente o Conselho da Mulher, que tem reuniões em horários que as pessoas estão trabalhando, então, né, hoje a gente tem uma coordenadoria, hoje a gente tem uma Casa da Mulher, hoje a gente tem uma delegacia da mulher, então, foi o que a gente estava pontuando lá, o importante é não parar, é continuar e trazer pessoas, seja em qual grupo você estiver inserido. Se a discussão o tema é políticas públicas, garantia de direito para as mulheres, criança, adolescente e família, e sempre vai ter o famoso Zé do Caroço, né? O líder da comunidade. Então é importante que esses grupos eles não parem de se movimentar e não, por exemplo, se movimentar só em período eleitoral. Não sei se você entende o que eu quero dizer, mas é mais ou menos isso. Cara, tem uma parada assim que eu acho que